bom dia, começando aqui mais uma semana aí bem iluminada e o assunto ainda da semana aqui no Café com a Nutri é sobre emagrecimento, uma abordagem um pouco mais ampla sobre a questão do emagrecimento, uma abordagem integrativa sobre essa questão do emagrecimento e o que a medicina chinesa pode nos trazer, nos auxiliar em relação a essa parte de emagrecimento. Então, eu já venho estudando, há muito tempo a parte da medicina chinesa, já era até mesmo, para eu ter ido, para a China para aprofundar os estudos, mas, por uma questão aí, de maternidade, que veio duas, uma gravidez, depois a outra, e agora com toda essa parte da pandemia, eu ainda não consegui ir, mas é uma medicina que sim me auxilia muito no consultório, principalmente pela parte de patologias. Então eu tenho excelentes retornos com a medicina chinesa. E eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, dentro dos meus questionários, das minhas avaliações, algumas coisas que eu observo da questão que me traz ali para incrementar ainda na consulta a parte da medicina chinesa e auxilia aí no resultado final do emagrecimento, ok? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em parte de emagrecimento e pensando numa linha da medicina chinesa? As pessoas, elas são predominantemente mais yin ou yang, Então, yin vamos pensar de maneira geral, é calor, é luz, e yang é mais frio, é mais escuro. E o nosso corpo, tem que estar em equilíbrio, mas nós temos predominantemente mais yin e mais yang. Bom dia! E é esse equilíbrio que a gente tem que achar. E os alimentos, eles também fazem com que o nosso corpo fique mais yin ou yang. E isso, dependendo de como a gente está, vai desequilibrando ainda mais. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é quais características você tem, qual é a sua predominância, se você é mais yin, mais yang, para aí depois a gente dar continuidade para quais alimentos a gente tem que colocar no nosso dia a dia e algumas ervas que podem sim nos ajudar aí a equilibrar o nosso metabolismo para que ele fique mais ativo e dê resultado, ok? Então, primeiro, uma pessoa que é mais yin, tá? Então, veja aí se você enquadra nisso. É uma pessoa, que geralmente sente um pouco mais de frio. Ela tem uma gordura corporal mais flácida. Ela às vezes sente, até mesmo pés e mãos gelados, mesmo nos dias que não estão tão frios. Tem um metabolismo mais lento, então isso é importante porque até mesmo às vezes da parte da atividade física, então uma pessoa que não gosta muito de práticas de atividade física, e aí a gente tem que até pensar no tipo de treino às vezes, que por exemplo tem que ser um treino mais moderado, não um treino tão HIIT assim, para o metabolismo dela dar resultado. E isso está diretamente ligado mesmo a alguns exames depois, de atividade física, como bate, Então as coisas, sabe? Então não é só, isso é muito ilusório, mas não, bate exatamente depois quando você faz alguns exames clínicos e vão apontando mesmo, nesse direcionamento dessas características dessa pessoa. Então tem o metabolismo mais lento, não gosta muito de praticar atividade física, ela é mais lenta mesmo, geralmente tem mais edemas, então bate e logo fica roxo, acumula líquido na região, ela também tem inchaço corporal, então pernas mais inchadas, então acúmulo de líquidos. E tem dificuldade nessa eliminação desse líquido e prefere às vezes até alimentos um pouco mais doces. É uma pessoa mais tranquila, mais calma. Então, geralmente essas são as características de uma pessoa mais yin. E mais yang, que é na verdade a maioria das pacientes, acaba sendo um pouco mais yang. Então, é uma pessoa que está muito ativa, Ela é uma pessoa mais ansiosa, que fala mais,
acumula gordura na região um pouco mais abdominal, acaba sendo uma gordura um pouquinho mais dura, né? Mas quando você pega na gordura, ela é mais consistente, essa gordura. Acaba tendo um pouco mais de facilidade de emagrecer, tá? Não demora tanto para ganhar músculo e sim gosta de uma atividade física, né? Pratica uma atividade física e se sente bem com isso, então é uma pessoa um pouco mais agitada. Essas características, né, são de uma pessoa mais yang. Então temos as características e depois mesmo no próprio, né, a avaliação de língua, no questionário, né, no recordatório, tudo isso são várias perguntas que eu vou colocando e isso auxilia aí, né, ver qual quadro que ela se encaixa. Por quê? Por exemplo, né, numa dieta terapia chinesa, a gente tem alimentos que acabam esfriando e alguns que acabam esquentando. E não é porque a pessoa não vai comer alimentos que esfriem, mas sim é importante daí equilibrar. Então, se é um alimento que esfria, por exemplo, uma melancia, então é importante não entrar com ela sozinha ou quando for entrar, até mesmo dar uma grelhada nela ou colocar uma canela por cima, algumas coisas que ajudem a equilibrar esse alimento para que sim o corpo dela dá resposta. E sim, tem retorno tudo isso. Depois eu vou te falar também como a gente pode manter realmente uma alimentação mais equilibrada, mesmo que a gente fique pensando, mas não sei se sou yin, às vezes sou yin, às vezes sou yang, eu tô, né, perdida ali no quais são as minhas características maiores. Então, você ter uma dieta equilibrada, né, entre o quente e o frio, faz com que o seu corpo também te ajude a entrar em equilíbrio e você não esfrie tanto. Por isso que é muito importante pessoas que às vezes só comem um tipo de alimento, né? Tem uma dieta sempre, come a mesma coisa. Às vezes você está comendo a mesma coisa e você tá, por exemplo, exacerbando mais aí o seu yin ou o seu yang. E aí você não tem retorno. Então, assim, é importantíssimo esse equilíbrio, porque o nosso corpo eles tem que estar em harmonia para ele trabalhar bem. Não adianta, né, a gente estar bem num ponto e, né, desequilibrado no outro. Então, o nosso metabolismo bem, sim, ele é para queimar gordura corporal. Se a gente está fazendo, né, uma alimentação adequada e está em equilíbrio, é sim para você estar queimando gordura corporal. Se isso não está ocorrendo, precisa investigar, porque há um desequilíbrio. E é isso que eu venho trazer para você essa semana, um pouco mais fundo dessa visão, deste equilíbrio, mas sim através da medicina chinesa. E aí, me conte, quais características você tem a mais? Você é uma pessoa yin ou uma pessoa yang? É importante você avaliar isso para ao longo da semana, quando eu falar, né, aqui, você se identificar mais e saber aí, né, quais são a linha que você tem que seguir, se é para uma alimentação mais yang, né, para você, quando você come alimentos mais quentes, para você diminuir o seu frio interno, ou se você tem que ir para alimentos mais frios, para que você diminua seu yang e entre em equilíbrio, certo? Bom, então veja aí, anote, faça as suas avaliações. Se vocês tiverem dúvidas, né, nessas características, vocês me apontam aqui. Claro que dentro de uma consulta eu avalio outros pontos que me direcionam mesmo se a pessoa, né, para qual lado a pessoa tá. Mas essas características que eu apontei aqui são de maneira geral aí, né? Mas já dá para dar uma luz pra gente direcionar, certo? Então avalie aí, anotem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam e ao longo dessa semana a gente vai trabalhando aí esses pontos, ok? Um grande beijo e um excelente dia.